Até quando? Quem nunca talvez tenha feito essa oração a Deus um dia? Até quando? Sabe quando você está vivendo uma situação na sua vida e você diz assim: Deus, não aguento mais. Até quando eu vou continuar vivendo isso? O Salmo de número 13 é um salmo curto, são 6 versículos apenas. Mas quando a gente observa os 2 primeiros versículos, por 4 vezes nós vamos encontrar o salmista trazendo essa pergunta, essa interrogação: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Mas o mais interessante aqui é que essas 4 perguntas não têm resposta. Eu sei que é muito comum nessa hora a gente começar a julgar e pensar: eu acho que essa pessoa que escreveu esse salmo não tinha intimidade com Deus. Eu acho que essa pessoa que escreveu esse salmo, na verdade, estava fora da vontade de Deus. Não. Você sabe quem escreveu? Davi. Nada mais, nada menos do que o rei Davi. E se você está pensando que Davi estava fora da vontade de Deus, não estava. Esse salmo, quando foi escrito meio que quando ele estava durante o período entre ser ungido rei e de fato ser coroado rei. Davi estava dentro da vontade de Deus. Ele começou a ser perseguido. Davi mesmo dentro da vontade de Deus, fazendo tudo que era para ser feito. Tinha matado Golias. Já tinha tido experiências poderosas, cuidando das ovelhas, um leão, um urso. Pensa num rei com o coração quebrantado, e ele não era rei ainda. A gente já destrói uma mentira que muitas pessoas disseminam e dizem assim: se você estiver vivendo qualquer situação difícil na sua vida, é porque você está fora da vontade de Deus. Não está. Você está dentro da vontade de Deus. Mas você é humano. Nós somos humanos. Nós enfrentamos situações humanas. E tem uma hora em que a gente se coloca diante de Deus e diz: até quando? Essa expressão no original, no hebraico, é um clamor de lamentação clássico da poesia hebraica. Um comentarista chamado Adam Clarke, ele observa e diz que as palavras adi aná, que é a expressão até quando, ou literalmente até que ponto,
repetidas 4 vezes nos primeiros 2 versículos, apontam imediatamente para uma grande depressão e para uma intensidade extrema de alma. Ele diz que aqui é o clamor de quem ainda acredita que há alguém para ouvir. Por quê? Porque você não clama no vazio. Quando você clama, é porque você acredita que tem alguém que vai te responder. Essa estrutura do Salmo 13 é uma estrutura clássica e conhecida como Salmo de lamentação individual. É bem diferente de outros salmos que a gente encontra, de cânticos, de louvores. Mas o melhor de tudo aqui é que esse salmo não termina como começa. Por mais que houvesse ondas que se levantassem contra a vida de Davi, Davi não vai escrever um salmo que vai terminar do jeito que começa. E a gente vai ver isso. E é por isso que, ao mesmo tempo, eu já quero trazer uma palavra profética para a nossa vida nessa manhã. Ei, você pode até estar no até quando, mas não vai acabar no até quando. Você vai ver como vai encerrar o salmo, não só da vida de Davi, mas também o nosso salmo. E tem 3 coisas que a gente tem que aprender aqui. Primeiro, todo ser humano tem um limite pessoal. Reconheça o seu. Se eu pedisse para você beliscar a pessoa que está perto de você, eu não pedi, calma. Laura, tu se aproveitasse, Laura. Tem esposa que nessa hora diz: pai, meu Deus, eu estava orando por isso. Mas se eu pedisse para você beliscar essa pessoa, eu só ia pedir para você entender que essa pessoa é humana, e você também é humano. Você sente dores, você passa dificuldade. Meu Deus, seria tão bom se aqui nessa terra tudo fosse tranquilo. Seria tão bom se não tivesse boleto, não tivesse app de banco para fazer pagar. Meu Deus, não tivesse aluguel, oh glória. Imagina se tudo fosse de graça. É assim. A gente vive pressões. A gente tem limites. Aqui, quando a gente começa a observar melhor, não só o salmo, mas a história de quem escreveu o salmo, Davi, vivendo a vontade de Deus, andando no caminho certo, porque vontade de Deus não é sinônimo de caminho fácil, é sinônimo de caminho certo, mas vivendo o que ele estava vivendo. Talvez você diga assim: pastor, mas foi só Davi? Não. Tem outros homens de Deus que viveram situações parecidas, resguardadas as devidas proporções, mas Elias também viveu. A gente vai encontrar um João Batista, sim, precursor de Jesus, também viveu. Paulo, aquele que escreveu a maior parte dos livros do Novo Testamento. Sabe qual é o problema? Não é chegar no limite, porque todo mundo vai chegar. O problema é o que é que eu vou fazer quando eu chegar no limite. Quando eu me colocar diante de Deus e disser para Ele: até quando, Senhor?
Quando eu e você nos colocarmos diante de Deus e talvez nem falarmos até quando, porque a gente não vai nem conseguir falar nada, é só choro, 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 choro. É nessa hora que a gente vai ter que aprender com esses homens de Deus o que eles fizeram. Davi orou. Elias já fez diferente, Elias dormiu. O Senhor teve que acordar ele. Sabe, João Batista vai perguntar: estou preso, mas pergunta lá se esse aí é realmente quem tinha que vir, é Jesus mesmo, porque pelo menos eu morro com minha consciência tranquila. Paulo chega um momento que diz assim: eu estou desesperado, acho que vou morrer. O problema não é chegar ao limite, é o que é que você faz quando chega. Porque chegar ao limite não é sinônimo de falha espiritual. É sinal de que você está carregando um peso real, porque você é humano. Agora, o peso precisa de um ombro real. E é nessa hora que a gente entende que esse é o momento em que Deus mais se especializa. Então deixa eu falar uma coisa para você. Bem-vindo ao clube. Eu e você não estamos sozinhos, mas eu quero só te dizer que no clube está Davi, está Elias, está João Batista, está Paulo, nós. O que a gente não pode fazer é do limite a última palavra. O que a gente não pode fazer é do limite o fim. Não. E é aí que a gente começa então a entender qual foi a atitude de Davi. Quando a gente começa a entender melhor a história de Davi, e há um texto na Bíblia que fala muito bem sobre ele. 1 Samuel 15, versículos 34 e 35 diz: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e o livrava, a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. Gente, aqui não é uma linguagem metafórica. Aqui é o currículo de Davi. Davi não estava inventando uma história de pescador. Davi estava dizendo: eu realmente tive que lutar contra um leão, tive que lutar contra o urso, eu tive que cuidar das ovelhas. Foi isso que fez com que Saul olhasse para ele e dissesse assim: então vai lá, pode lutar contra Golias. Saul ainda tenta colocar as suas ferramentas, dar sua espada. Não. Davi, com um estilingue, um badoque, uma funda, vai, derruba aquele gigante. Davi sabia lutar. Ele já tinha estratégias certas contra as ameaças externas. Mas acontece uma coisa aqui, e é nessa hora que eu e você temos que ter o mesmo discernimento. Gente, o campo de batalha mudou. Escuta, o campo de batalha mudou. O leão agora, o urso agora, estava aqui, ó. Eu acho que você está me entendendo. Agora não era mais uma guerra externa, era uma guerra interna. E tem batalhas que a gente pode até deixar no trabalho. Existem guerras que a gente pode planejar, agendar, enfrentar com a competência acumulada, mas tem algumas guerras que se instalam dentro da nossa alma, dentro da nossa mente. E não é um urso que você vai precisar confrontar, é o cérebro, é a alma, é a mente,
O que é que a gente faz então, quando essa batalha se instala aqui dentro? Quando o inimigo não está mais do lado de fora, esperando para atacar, está do lado de dentro. São pensamentos. E esses pensamentos não têm horário comercial para chegar. Esses pensamentos não têm endereço. Esses pensamentos não aceitam ser deixados no expediente. É aí que a gente vai para Efésios capítulo 6, versículo 12, e é interessante porque nesse texto é usado uma palavra para luta, que só vai aparecer uma vez em todo o Novo Testamento. Palavra pale, no grego. Há um documentário, um comentário, que na verdade são vários comentários, chamado Precept Austin. E nesse comentário nós encontramos algo interessante sobre isso, sobre essa palavra, pale. Diz assim: era o termo técnico, específico, da luta livre olímpica grega. E você deve saber que a luta livre olímpica grega é um combate corpo a corpo. Então, dois atletas estavam lá tentando derrubar um ao outro, segurando os ombros no chão. E nesse comentário, ele diz assim: você precisa meio que começar a tentar visualizar isso. Paulo estava descrevendo em Efésios a nossa luta espiritual. Não é um combate à distância, é corpo a corpo. Quando Efésios 6, 12 está falando sobre essa luta, é uma luta de dentro. É quando a Bíblia diz: não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso. Ei, é uma guerra espiritual. Por isso que quando a gente vê esse texto de Efésios 6,12, vai dar mais significado ao salmo que a gente leu. Porque a pergunta de Davi não é de alguém que está derrotado, é de alguém que é suficientemente honesto para abrir o coração e para reconhecer que tinha chegado no seu limite. Ele sabia que as habilidades comuns que ele tinha não iam resolver o problema. Pode ter resolvido do urso, do leão, mas agora não, agora era diferente. Por isso que ia exigir uma abordagem diferente. E Davi vai mostrar. Davi vai mostrar, e a gente vai perceber isso lá na frente. Mas a pergunta que eu quero fazer para mim e para você é: por que houve esse ataque tão feroz contra a alma de Davi? Você já parou para pensar? Por que Davi estava vivendo essa situação tão ferrenha na vida dele? É quando a gente vai para 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 11 e 12. Sabe quando Davi estava velho? E Davi então está entregando a Salomão os planos do templo. Aqui nesse texto diz assim: entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor. Presta bem atenção no que eu vou falar. A alma de Davi, a mente de Davi era o repositório do projeto mais grandioso da história de Israel até aquele ponto: o templo. Não era sobre um templo simplesmente, sobre um Deus. Era sobre uma presença, era sobre algo sobrenatural. E aí a gente então começa a entender que isso estava na alma de Davi, que foi colocada pelo Espírito de Deus.
antes de ser construído, e Davi não construiu. Davi passou isso para Salomão. O alvo mais valioso não é o que já foi construído, é o que ainda está apenas no projeto. Dito isso, você sabe por que o diabo ataca tanto a mim e a você, na nossa alma? Tentando nos destruir, tentando fazer com que a gente abandone tudo. Não é pelo que já está construído, é pelo que vai ser construído, é pelo depois. Porque não é algo simplesmente que tinha a ver com Davi, não, gente. Tinha a ver com uma nação. Não, calma. Não tinha a ver só com a nação. Tinha a ver comigo. Tinha a ver com você. Tinha a ver com nós. Tinha a ver com a nossa casa. Você sabe por quê? O diabo, ele lança tantos dardos inflamados contra a nossa mente, tentando nos paralisar, tentando fazer com que a gente acredite em mentiras, tentando fazer com que a gente simplesmente deixe tudo de lado. É porque tem coisas grandes que Deus está preparando para nós, para a nossa casa, para as vidas que vão ser abençoadas, para a nossa descendência. É muito maior do que a gente imagina. Não é o agora, apenas é o depois. Por isso que a intensidade de ataque à sua mente não é proporcional ao que você já é. Não, é proporcional ao que você ainda vai ser. Por isso que o diabo muitas vezes está tentando destruir uma casa, sabe por quê? Tem uma descendência que vai ser poderosa na terra. Deus vai usar demais, o diabo está tentando destruir aqui, ó. Gente, Davi começou a entender, eu estou numa guerra diferente. E é nessa hora que a gente tem que ter cuidado com essa cabecinha. É nessa hora que a gente tem que ter cuidado com a nossa alma, porque a mente criativa que pode construir um templo também pode, se não for guardada, arquitetar a própria ruína. Porque o mesmo Davi que tinha na sua alma o projeto de um templo lindo que iria ser feito, arquitetou um adultério, um assassinato. E isso está aqui na Bíblia para que eu e você possamos ter cuidado, gente. A nossa alma não é brincadeira. E o pior de tudo é que esse texto de Salmo 13, o padrão que o Salmo 13 descreve, não é um caso isolado, não. A gente tem que ter tanto cuidado, porque a própria palavra do Senhor vai falar para mim e para você a respeito de quem? De Elias, que se levantou, que venceu 450 profetas, um homem que foi tão usado por Deus, 3 anos sem chover, ele vai lá, ora, e Deus então vai, traz novamente a chuva. Ei, de repente, ele ouve uma mulher dizendo: vou matar você. A alma dele foi atingida, e ele foi se esconder. Está lá em 1 Reis 18, no capítulo 19:4, ele diz assim: já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Deixa eu te falar uma coisa, hoje eu me levanto contra toda seta e todo dardo que o diabo tem lançado sobre a sua vida, e dizendo assim: acabou, não, já teve o bastante, não, eu não quero mais. Tem gente que está dizendo assim: eu não quero mais viver. Deixa eu te dizer uma coisa, os melhores dias da sua vida ainda estão diante de você. Você não vai parar, você não vai ceder, você vai continuar indo em frente. Era o desejo do coração de Deus para Elias. Por isso que aqui Deus tenta acordar Elias. Deus diz: levanta, coma, a viagem será muito longa. Era Deus dizendo assim: Elias, tem muita coisa para acontecer, você não é o único, eu ainda quero usar a sua vida. E Elias diz assim: só eu fiquei.
O comentarista bíblico do Precept, Austin, diz assim: o colapso emocional havia distorcido completamente a percepção de realidade de Elias. Quando as perguntas até quando, até quando, até quando, até quando dominam o loop emocional e mental da nossa alma, a gente perde a percepção de que tem um Deus poderoso, que mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta, existe um Deus poderoso que está ouvindo o nosso até quando, que está olhando o nosso até quando, que está perto quando nós falamos até quando, mas Ele sabe a hora de agir. Essa é a hora onde Deus está querendo que a gente entregue para Ele um tipo diferente de resposta. Tim Keller escreveu: os maiores dons que Deus coloca em você são também as maiores vulnerabilidades, se não forem rendidos a Ele. A imaginação que pode conceber um templo, pode conceber um pecado. A visão que pode ver um futuro glorioso, pode se desviar para a vaidade. Tudo vai depender do que eu vou fazer quando eu chegar no limite. Tudo. Por isso que hoje, se a batalha na sua mente parece desproporcional à sua situação atual, talvez seja porque não é a situação atual que está sendo atacada, é a situação futura, é lá na frente. Então, entenda, a gente tem limites. Vamos reconhecer. Vamos, ao reconhecer, vamos usar a estratégia certa. E é aqui que vem a virada de chave na vida de Davi, vai vir na minha vida e na sua também. Ao atingir o limite, muda o nível. Ao atingir o limite, mude o nível. Porque Davi tinha atingido o limite dele. Ele não podia mais dizer: eu matei urso, eu matei leão, eu matei Golias, não. Agora ele entendeu que tinha que ser de uma outra forma. E por isso que eu mencionei Efésios 6,12, que diz que nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, é contra principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, é contra o reino espiritual. Por isso que essa batalha a gente não ganha nos bíceps fortes. Essa batalha a gente só ganha de uma forma: nos joelhos. A gente só ganha de uma forma: se lançando, se prostrando, se entregando e fazendo o que a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Observem as aves dos céus, observem as flores dos campos. Eu cuido deles, cuido. Quanto mais de você, criação de Deus. Essa é a hora que mudar de nível. O que isso significa na prática? Vamos lá. A gente falou sobre luta grego-romana. Um campeão de luta grego-romana disse algo que vai iluminar isso. Ele disse assim: na elite, o que separa os lutadores não é a força, é a velocidade com que mudam o nível. Por quê? Porque quem fica estático por muito tempo, quem só faz as mesmas coisas, vai se tornar alguém previsível. O inimigo já sabe o que você vai fazer. Mas quando você muda de nível assim, puf, rápido, você surpreende. O que
Davi teve que fazer quando ele mudou de nível. Ele saiu do plano de resistência horizontal e entrou no plano de resistência vertical. Por isso que o texto, quando dá continuidade do Salmo 13, nos 2 últimos versículos, ele vai dizer assim: eu o louvarei. Então louve, simplesmente louve. A gente canta isso aqui. E na hora da batalha, o que a gente faz? A gente fala que Paulo e Silas na prisão louvaram. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente está nessa guerra calado. E quando a gente fica calado, o diabo fala. Quem está me entendendo? O diabo fala. Paulo e Silas fizeram isso. Meia-noite. Você sabe o que aconteceu? Josafá, rei de Judá, tinham 3 povos que tinham se levantado contra ele. Ele sabia que, humanamente falando, o exército de Judá não ia conseguir vencer. O que ele fez? Vamos colocar os levitas, vamos colocar os adoradores à frente. Louve. Charles Spurgeon diz: o salmista não resolveu seus problemas, mudou de perspectiva. E quando a perspectiva muda, o mesmo problema parece diferente. Não porque a situação mudou, mas porque agora você o vê do alto em vez de dentro. O louvor é o elevador que te tira do nível do problema para o nível do Deus que está acima do problema. Então, pastor, quando a situação mudar, eu começo a louvar? Não, você louva antes da situação mudar. Porque tem um que não muda, o seu Deus, que ouve o seu louvor, que ouve a sua adoração. Quando a gente começa a declarar a bondade de Deus, mesmo quando a gente não vê, humanamente falando, tudo muda. Quando Paulo e Silas estão louvando lá à meia-noite, e não era só por eles, era pelos outros também, porque a gente sabe que todos os outros estavam ouvindo. A pergunta que eu faço para mim e para você é: qual é o cântico que as pessoas estão ouvindo de mim e de você? Davi começou a louvar. Davi não estava negando o problema. Gente, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. A gente não está negando o que a gente vive. Mas quando Davi estava louvando, ele estava se recusando a deixar o problema se tornar o seu vocabulário. Qual é o nosso vocabulário? Vocabulário que acaba no até quando, ou o vocabulário que transforma o até quando em adoração, em louvor, engrandecendo o nome do Senhor. Por isso que depois que a gente chega no limite, porque a gente chega e que a gente muda o nível do horizontal para o vertical, continua cantando, porque tem gente que começa, mas para.
Continua cantando, porque Ele continua sendo bom. O fato de você estar vivendo o que você está vivendo não quer dizer que Deus não é bom com você. O fato de Davi, mesmo fazendo a vontade de Deus, ter vivido o que ele viveu, não queria dizer que Deus não era bom, era. Mas é tão fácil e tão comum para mim e para você apenas entoarmos louvores quando a gente está vivendo a bondade de Deus. As portas se abriram. Está dando bem. Tem que ser em todo tempo. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti. A gente canta, e quando aperta, eu me lembro que nos 3 meses que eu e Thalita experimentamos algo que a gente não deseja para ninguém. Eu ia para a escada do hospital. Eu ia lá. A gente começava a louvar, sabendo que a gente tinha recebido diagnósticos horríveis. Que nossa primeira filha não conseguia enxergar, de que ela tinha um problema na coluna, de que tinha um problema nos rins, a bexiga. A gente louvava, diante das várias cirurgias que ela fez do coração, a gente louvava. E quando Deus levou, a gente continuou louvando. A gente nunca disse para Deus: o Senhor não é bom com a gente. Nunca disse. Quando a gente continuou louvando, Deus disse assim: deixa eu te mostrar, filho, que eu sou bom quando eu tiro, mas eu sou bom quando eu dou. E aí Deus nos deu Sara, Laura, Helena. Tudo que a gente vive é fruto da bondade de Deus. Mas se a gente tivesse parado de cantar, se a gente tivesse parado de acreditar na bondade dele, se Davi tivesse simplesmente acabado o salmo dele no até quando. Mas nos últimos versículos ele vai dizer: eu porém confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. E deixa eu te dizer, as coisas não tinham mudado, tá? Eu quero cantar, eu quero louvar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Isso aqui no hebraico, gente, é muito forte, esse mas eu, porém. Davi não está dizendo assim: mas as situações, as circunstâncias mudaram, Deus respondeu minha oração. Não. O problema acabou, não tinha acabado. Mas Davi disse: mas eu. É uma transição, e não é externa, é interna. Davi não estava esperando a situação mudar para ele começar a adorar, a louvar, a cantar. Não, ele decide mudar esse loop, tirar o até quando. Mesmo quando a situação não tinha sido resolvida. Ele não falou: mas Deus. Ele disse: mas eu. Porque aí não era uma decisão de Deus, era minha.
era dele, é nossa. Enquanto eu não decidir, enquanto eu não decidir adorar, louvar ao Senhor, mesmo quando nada mudou, nada vai mudar. Há um caso na Bíblia, no livro de Jó, que é muito parecido com o mais eu de Davi. Sabe quando Jó lá no capítulo 19, versículos 25 e 26 diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre o pó. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Eu estou falando do capítulo 19. Jó tem 42 capítulos. Deixa eu dizer, não tinha mudado a situação. Mas lá na metade, ele está dizendo assim: o meu Redentor vive, mas eu tomei uma decisão. Mesmo tendo vivido tudo que eu vivi, perdi filhos, perdi a esposa, perdi bens, perdi saúde, amigos. Mas o meu Redentor vive. Isso não quer dizer que ele não está comigo. Eu sei que ele está. É o mais eu. Porque a mudança aqui só muda quando muda aqui, ó. Quando eu digo assim, eu vou decidir adorar, eu vou decidir louvar, eu vou decidir confiar, eu decido. Porque o amor de Deus não depende das circunstâncias, gente. Não depende. Porque se não fosse assim, Jesus não tinha morrido. Deus não ia deixar o filho dele morrer. Mas foi por amor. Por amor. Hoje eu quero convidar tanto a mim como a você a fazer o que Davi fez. Fazer o que Jó fez. A fazer o que Paulo fez. A fazer o que João Batista fez. Cantar. Não porque a vitória já foi alcançada, não. Cantar, adorar, louvar. Antes. E através disso dizer ao diabo que tem lançado dardos inflamados. É assim que a gente apaga os dardos inflamados do maligno. Quando a gente está louvando, quando a gente está adorando, quando a gente está se derramando, de repente as coisas mudam. Davi se tornou rei, se tornou, e foi o melhor de todos. Homem segundo o coração de Deus, melhor de todos. Mas e se ele não tivesse continuado a adorar? E até hoje ele continua cantando. Salmos. A maioria dos salmos escritos por ele continua cantando. Aqui, mas lá também. E é o que Deus quer, que a gente continue cantando aqui. Até a gente. Quando é que acaba o cântico? Nunca. Aqui só está começando. Lá. Vai continuar. Fique em pé no seu lugar. Te louvarei. Declara isso. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti,
levante suas mãos, declare isso: te louvarei. Te louvarei. Vamos! Não importam as circunstâncias, adoro.